Onde estão cada um do bando do Roger, do bando pirata mais infame do mundo? Você tem noção que esse bando de perrapado sabe o que é One Piece? Ou seja, não tem nada de perrapado esses caras, só aparência. O pior é que esses caras encontraram One Piece e depois sumiram, mesmo sabendo o maior segredo da história do mundo e do passado. Então por isso eu te pergunto, por onde anda os piratas de Gold Roger? O que eles fazem nos dias atuais? Vem comigo que eu fiz bastante pesquisa, reuni informações e vou apresentar pra você. E confesso que tem uns aqui que eu nem lembrava mais que tinha aparecido. Raulbizarra aqui e vamos começar falando de Gold Roger, antes de falar dos outros tripulantes. E a gente tem que falar dele que a galera já conhece. Depois de ter ganhado tudo nos mares, Roger descobriu que contraiu uma doença incurável. Ele literalmente iria morrer. Com a cova já ali esperando, ele decidiu que iria partir para a sua última jornada, que era encontrar One Piece. Foi a jornada mais sensacional da vida do Roger, onde ele pôde testemunhar o quão vasto é o mundo em que ele tanto navegou. Depois de achar esse tesouro, ele se desfez da sua tripulação e se despediu de todos eles de uma só vez. E antes de morrer, Roger ainda teve tempo de encontrar uma moça chamada Portgas D. Road. E ele ficou com ela nos últimos momentos e engravidou ela, gerando o pequeno Portgas D. Ace, o filho dele. Um filho que carrega o nome da espada de Roger. Poucos dias depois, ele até poderia morrer ao lado da sua amada, mas decidiu chocar o mundo. Roger se entregou à marinha, mesmo sabendo que o governo iria dizer que seus marinheiros o capturaram por mérito próprio. Seu objetivo era simples: mostrar para o mundo que riqueza, fama e poder estavam guardados naquele lugar, a Grand Line, e assim gerando a grande era dos piratas. Infelizmente, ele foi morto logo em seguida com um sorriso no rosto. Rayleigh foi o imediato do Roger e seu grande amigo. Logo depois disso, ele foi para Sabaody, onde se casou com a antiga rainha de Amazon Lily, que no caso era Shaki. Ele abriu uma taberna em Sabaody, enquanto ele passou a trabalhar revestindo navios enquanto perambulava pelas ilhas do mundo. Até que certo dia, ele foi surpreendido pelo bando do Chapéu de Palha. Rayleigh logo se enturmou com Luffy e seus companheiros, chegando ao ponto de lutar com um almirante para salvá-los. Depois disso, ele treinou Luffy por 2 anos, fazendo o garoto se tornar capaz de usar os 3 tipos de Haki. Logo em seguida, ele se despediu de Luffy e voltou à sua vida normal, até que de repente ele ficou sabendo que o governo estava atacando a Ilha das Amazonas. Quando chegou lá, ele encontrou nada mais do que Barba Negra causando um caos. Graças à sua incrível presença de imediato dos piratas Roger, ele fez Teach sair correndo da ilha com o rabo entre as pernas e hoje ele se encontra na ilha de Amazonas. Oden foi essencial para que o bando chegasse na última ilha. Graças à sua capacidade de ler os poneglyphs, Oden pôde ler os 4 Road Poneglyphs, traçar uma rota até a misteriosa última ilha. Logo após descobrir toda a verdade do mundo por meio do One Piece, ele voltou à sua terra natal com a esperança de abrir as fronteiras do país de Wano para aguardar a vinda do novo Joy Boy. No entanto, as coisas não foram como planejado e Wano estava dominada por Kaido das 100 Feras e Kurozumi Orochi. Oden sabia que era extremamente difícil tomar seu país à base da força, por isso fez um acordo com Orochi para passar 5 anos dançando semi-nu, a fim de receber o trono do Shogun no final desses 5 anos. Mas, obviamente, isso era tudo uma mentira. Orochi e Kaido traindo sua promessa com Oden, o que acabou gerando uma batalha entre eles. Oden infelizmente perdeu e foi julgado à morte no caldeirão efervescente. E para que seus vassalos pudessem escapar, ele se sacrificou, morrendo na esperança de que a nova geração pudesse mudar a situação do futuro de Wano. Esse daqui é um cara que está vivo e com certeza será de extrema importância daqui pra frente. Sempre que os piratas do Roger foram demonstrados na obra, 3 deles sempre tiveram mais destaque, e entre eles Roger e Rayleigh, que obviamente são os principais. Mas também temos Scooper Gavan. O poder desse cara chega a ser tão absurdo que na batalha entre os piratas do Barba Branca contra os piratas do Roger, ele passou mais de um dia lutando com o próprio Oden, que como sabemos é um pirata quase nível Yonkou. No mínimo está na nata de almirante de Yonkou. Apesar de sempre estar presente nesses momentos mais importantes, a gente não tem nenhum sinal sequer de onde ele foi parar. A teoria mais aceita até hoje é que ele é o Homem da Cicatriz de Queimadura. O Homem da Cicatriz de Queimadura é um cara misterioso que muitos dizem ser o guardião do último Poneglyph, que também
também sabe onde está a última ilha. Isso acaba fazendo muito sentido, pois essa seria uma forma de manter o legado do seu capitão e garantir que a pessoa que encontrasse esse tesouro seria realmente aquele que o Roger tanto esperava. O Bug era um mero aprendiz no bando, e ele não chegou a ir até Laugh Tale juntamente do bando, pois ficou na ilha com Shanks. Depois do bando ser dissolvido, sua ideia era se juntar a Shanks e torná-lo o mais novo rei dos piratas. Mas já que Shanks não quis isso, ele se frustrou e partiu para o West Blue. Lá o Bug fez coisas abomináveis, chegando ao ponto de impor suas próprias leis numa ilha, seguindo de uma destruição em massa de várias casas. Isso fez com que ele fosse derrotado por Luffy e seus companheiros, e Bug foi posteriormente preso em Impel Down, onde passou meses por lá até que aproveitasse a fuga dos detentos para fugir da prisão. Devido ao fato de ser um antigo tripulante do bando do Roger e também de ter obtido grandes feitos no meio desse caos todo, ele foi chamado para ser um Shichibukai que serve ao governo. Ele aceitou, mas após o governo abolir os sistemas dos Shichibukais, o destino fez Bug se aliar a Mihawk e Crocodile para fundar a Cross Guild, uma organização que vai diretamente contra a marinha, que paga recompensas por cabeças de marinheiros. Por tudo isso, hoje ele é um Yonkou, mas um Yonkou que apanha muito, viu? Mas não deixa de ser um Yonkou. Assim como Bug, o Ruivo também era um aprendiz do bando. Como eu já disse, ele não foi até Laugh Tale, né, e se recusou a seguir o mesmo caminho do Rei dos Piratas que o capitão dele havia tomado. Foi aí que ele embarcou numa jornada para formar os Piratas do Ruivo, um bando que iria demonstrar seu companheirismo enquanto navegava pelas ilhas desse mundo. No entanto, as coisas mudaram de alguma forma e Shanks sabia que a Gomu Gomu no Mi, que estava sendo transportada pelo governo, era na verdade a fruta de Nika, o deus do sol. Ele roubou essa fruta e partiu logo em seguida para o West Blue. Aqui diga que ele foi para lá a fim de entregar essa fruta pro Ace, que é o menino que ele acreditava ser o futuro Joy Boy, mas quis o destino que essa fruta fosse comida por Monkey D. Luffy, que ao comer essa fruta fez com que Shanks entendesse que esse garoto era na verdade o próximo Joy Boy. Outra coisa misteriosa a seu respeito é que ele repentinamente apareceu no salão de Mary Joyce na presença dos 5 Goroseis, que receberam ele de uma forma bem amigável e ainda deu ouvidos para que Shanks falasse de um certo Capitão Pirata. E ele também tem demonstrado interesse pessoal em Barba Negra, querendo fazer de tudo para impedir seus movimentos. Shanks está a todo momento atrás desse pirata porque sabe que seu real nível de periculosidade é grande. Enquanto não acha ele, Shanks acabou indo para um de seus territórios, que é Elbaf. Lá ele foi surpreendido pela presença dos Piratas Kid, onde bastou apenas passar o espadão para acabar com a brincadeira do Kid e do seu imediato. Depois disso, ele foi para algum lugar que, nesse momento, nós ainda não sabemos. Esse cara é tão velho que ele já trabalhava quando o Roger ainda era um mero novato, e ele morava no farol dos Cabos Gêmeos, logo na entrada da Grand Line. Foi aí que 50 anos atrás ele se deparou com os piratas Rumber e ficou com a baleia Laboon enquanto eles viajavam pela Grand Line. Afinal, seria uma viagem muito perigosa para a baleia. Crocus ficou lá esperando com ela pela volta dos Rumber, mas como sabemos, eles nunca voltaram. Décadas depois, os piratas Roger foram até Crocus querendo que ele subisse a bordo do navio, pois o capitão estava doente e apenas Crocus seria capaz de tratar essa doença para que o Roger pudesse estender um pouco mais sua vida. Já que ele queria saber o que aconteceu com os piratas Rumber, ele entrou no bando do Roger e chegou até o One Piece. E depois disso, o bando se dissolveu e ele voltou ao farol dos Cabos Gêmeos. Ele ficou vários anos por lá até que recebeu a visita do bando do Chapéu de Palha. Depois de passar alguns perrengues com eles, Crocus se emocionou ao ver que esse poderia ser o bando que o Roger tanto esperava. E assim, Crocus está lá até hoje. Sambel é o tritão do bando do Roger e ele apareceu muito pouco na obra, mas sempre que o bando aparece, ele está presente, o que indica que ele era um dos mais fortes. Além disso, na batalha contra os piratas do Barba Branca, ele foi encarregado de lutar com nada mais do que Vista, o poderoso espadachim que peitou Drácula e Mihawk na guerra de Marineford. E depois da dissolução do bando, a gente poderia até presumir que ele voltou para a Ilha dos Homens Peixes. Porém, é difícil dizer isso porque ele não apareceu nem no flashback do Road Jones e nem no arco da Ilha dos Homens Peixe. Portanto, a gente pode assumir que ele esteja perambulando pelo mundo, enquanto aproveita a vida livre que o pirata tanto tem. Esse cara é ainda mais desconhecido, porém ele foi citado na batalha contra os Barba Brancas e ainda lutou com nada mais do que Jozu, um comandante que enfrentou até mesmo almirantes na guerra de Marineford. Diferente de Sambel, ele nem sequer tem uma raça diferenciada para que a gente possa supor sua atual localização. Mas aqui vai uma pergunta para você: já que ele, Gaban e Sambel são os principais integrantes do bando que ainda estão sumidos, o que impede esses três de estarem reunidos? Já pensou isso? Estarem formando um bando? Uma teoria interessante, né? Comenta aqui a sua opinião sobre isso. Agora eu quero saber por onde você vai. Você tem algumas opções: se inscrever no canal, ativar as notificações
e receber os melhores conteúdos de One Piece aqui do Nerdificando. Ou se inscrever e ainda seguir no próximo vídeo que está passando na tela, que está repleto de informações de One Piece, que eu garanto que você não vai perder. Dá uma conferidinha que esse vídeo tá filé e eu fiz com tanto carinho pra você. Te espero no próximo vídeo.